Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentarmos a todos com a paz do Senhor. Quero desejar um bom dia para todos os irmãos, meus amigos, amigas. Deus abençoe aos queridos irmãos. Queremos dar nossas condolências às famílias. A gente sabe que não é tão fácil perder alguém, mas que o Senhor console vossos corações. Quero agradecermos a Deus, aos queridos irmãos que têm nos compartilhado a palavra de Deus, aos irmãos também que têm compartilhado o nosso canal no YouTube. Deus abençoe aos queridos irmãos que são inscritos, aqueles que não são inscritos. Queremos convidar os irmãos para se inscrever, para nos ajudarmos a divulgarmos a palavra de Deus. Quero agradecermos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito neste dia, pela misericórdia, nos tem dado esta oportunidade de podermos agradecermos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Apesar de tantas circunstâncias que estamos vivenciando, estamos passando dias difíceis, dias trabalhosos, mas o nosso alvo é Cristo. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor vê todas as coisas. Importante é que possamos verdadeiramente colocar nossa vida diante do altar do Senhor, buscarmos a Deus enquanto a gente possamos buscarmos, porque dias estão vindo, os dias difíceis, porque sabemos que está se aproximando aquele grande dia, do dia do arrebatamento, que nós vamos participar. Mas queremos, neste momento, não queremos dialogar muito, mas queremos convidar os irmãos para estarmos abrindo vossas Bíblias no livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 1 em diante, que diz: Paulo, chamado por apóstolo do nosso Senhor, de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, sede irmãos, a igreja de Deus que está em Coríntios, santificado em Cristo. Jesus chamou aos santos com todos os que todos os lugares invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sede nossos. Graça-vos e paz da parte de Deus e nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que fuis dado em Jesus Cristo, porque todos foste enriquecido nele, todas as palavras, todo conhecimento, como testemunha de Cristo, foi mesmo confiado entre vós. De maneira nenhuma o dom nos falta, esperando manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual confiará também até o fim, para serdes irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pela qual foste chamado para a comunhão dos seus filhos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus queridos irmãos, damos graças ao Deus por esta oportunidade que o Senhor nos tem confiado de podermos agradecermos a Ele por este privilégio tão tremenda que o Senhor nos tem dado, desta oportunidade franqueada, e damos graças a Deus por este momento feliz que a gente temos de podermos falarmos da palavra de Deus. Meus irmãos, como os irmãos conhecem, a igreja de Coríntios foi uma da igreja que possamos observarmos e a meditarmos um pouco a respeito da palavra de Deus. A igreja de Corinto é onde possamos verdadeiramente observarmos e vermos as situações que os dias de hoje que estamos a vivenciarmos. A igreja de Corinto é a luz da igreja do século 21. As dificuldades são as mesmas, as situações são as mesmas características que Coríntios nos mostra diante de tantos fatores que vivenciamos. E quando nós começamos a observarmos a igreja de Corinto de uma maneira que possamos a meditarmos e vermos com situações que Coríntios passou. Paulo foi chamado por Deus para guiar, para instruir
a igreja de Corinto na maneira espiritual, nas suas necessidades, naquilo que a igreja precisava a entendermos as situações. Quando possamos observarmos que Paulo, chamado apóstolo por nosso Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus, irmãos, a igreja de Deus que está em Coríntios, santificado em Cristo, chamados santos, com todos o que está em lugares, invocando o nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos observarmos a maneira como Paulo, ele carinhosamente, ele ilustra de uma maneira tão tremenda, quando Paulo, ele traz uma exortação, uma saudação para aqueles irmãos da igreja de Coríntios, que ia passar por momentos difíceis, momentos que eles precisavam verdadeiramente compreender a vontade de Deus, o querer de Deus na vida da igreja do Senhor. Possamos observarmos os dias que estamos vivenciando, as circunstâncias que estamos passando, a dificuldade em cada igreja que estamos passando agora. A gente sabe que a situação não está sendo fácil diante das situações que passamos nos dia a dia de nossa vida. Mas possamos observarmos que Paulo, ele traz esta exortação, esta confiança para que nós verdadeiramente possamos entregarmos a Cristo, a ser dependente da vontade de Deus, a poder verdadeiramente estarmos dentro do projeto do Senhor, porque coisas difíceis viriam para a igreja do Senhor, como possamos observar mais adiante, quando Paulo, ele fala e mostra que a igreja de Corinto não faltava nenhum dom, não faltava nenhuma manifestação do operar de Deus. Nós observamos que hoje não é diferente. Hoje possamos observarmos que cada irmão tem um dom específico, aquele que Deus tem dado. Dom de profecia, dom de elocução, dom de interpretação, aleluia, e dom de variação de línguas. Cada irmão, cada igreja do Senhor, a igreja ela foi farteada, foi premiada de uma maneira, possamos dizermos assim, com os dons espiritual, a qual a igreja de Corinto não faltava nenhum dom. E quando nós começamos a observarmos que isto era para ser usado, ou para ser usado na forma como Deus queria em nossas vidas. Mas possamos observarmos que Paulo diz: fiel é Deus, pela qual foste chamado para a comunhão dos seus filhos. Aleluia. Deus, ele nos chamou para a comunhão. Deus chamou cada um de nós para podermos verdadeiramente participarmos, quando nós observamos que a igreja de Corinto foi uma igreja muito farta da presença de Deus, da manifestação de Deus. Quando nós começamos a observarmos que nós passamos por isso também, temos também a manifestação, o operar de Deus. Sabemos que esta geração ainda não viu tantas coisas que foi presenciada para aqueles irmãos que passaram necessidade, passaram perseguições, passaram por momentos difíceis, e possamos observarmos que houve também a manifestação do operar de Deus. E hoje há uma interrogação, há uma pergunta: será que Deus mudou? Será que Deus deixou de operar? Será que Deus deixou de fazer? Será que Deus deixou de fazer a sua vontade em nossas vidas? Não, Deus não deixou de operar. Deus não deixou de fazer os seus milagres. Ele é o mesmo, ele não perde o seu título, ele não perde verdadeiramente o seu poderio. Deus é o mesmo, mas o que está acontecendo neste século é situações que estão nos distanciando de Deus, as intrigas,
as invejas, as perseguições, o ódio, quando nós começamos a observarmos que esta igreja, ela é o exemplo da igreja de hoje. Quando Paulo, ele vê as intrigas dos irmãos, um querendo ser de Apolo, outro de Cefa, outro de Cristo, e fazendo divisões dentro da casa do Senhor. Mas quando nós começamos a vermos e observarmos que divisão não vem de Deus, a divisão vem do diabo. O diabo quer enfraquecer a igreja. O diabo quer tirar a presença de Deus da nossa vida. Mas muitos estão conscientes dos pensamentos. Muitos estão dormindo. Estão preocupados com a situação econômica, com a situação financeira, com a situação ministerial. Mas Paulo, ele traz uma exortação para a nossa vida. Traz uma orientação, dizendo quem foi que morreu por nós, quem foi que deu a vida por nós. Quando nós observamos este versículo 9, fiel é Deus pela qual foste chamado, aleluia, para a comunhão do seu Filho, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados por Deus para a comunhão. Estamos passando por uma crise espiritual. Estamos passando por uma situação que observamos no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 24, verso 12. Possamos observarmos que Jesus, ele falou a respeito desta situação quando a igreja começasse verdadeiramente a chamar de igreja. Quando a igreja verdadeiramente começasse o Espírito Santo a atuar no meio da igreja, haveria muitas vezes se odiaria e haveria perseguições, haveria situações críticas, mas a gente precisa se acordar. Aos queridos irmãos, precisa se acordar. A cada um de nós precisamos se acordar. Nós somos chamados por Deus. Não tem diferença de maior, de menor. Não tem diferença quem sabe, quem não sabe. Quando começamos a observar mais adiante, no capítulo 1 de Coríntios, versículo 25 e diante, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Porque é bom, vede, irmãos, pelas vossas vocações, não foi muito sábio, e nem muita carne, aleluia, e nem muito poderosos, e nem muitos nobres, porque são chamados. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus escolheu pessoas simples, pessoas que verdadeiramente têm entregado a sua vida para Cristo, para servir a Cristo. O nosso alvo não é um troféu, o nosso alvo não é uma medalha de ouro, o nosso alvo não é o primeiro lugar. Mas o alvo de nós, como cristãos, é propagarmos a salvação nesse ministério, nesta oportunidade que Deus nos concede. Não é de ganhar troféu, não é de ser o primeiro lugar, não é o primeiro mestre, não. Fomos chamados por Deus para dizer ao mundo que Jesus nos salvou, que Jesus nos libertou. Não é para nós estarmos brigando, não é para nós estarmos entregando, não é para nós verdadeiramente se colocarmos como juiz. Mas fomos chamados, aleluia, para dizer que Cristo ainda liberta, salva. O diabo está por aí personeando. O diabo está por aí trazendo estratégia para dividir a igreja, para enfraquecer a igreja. Mas a igreja é uma só. Ela não tem divisão, ela não tem separação, mas a igreja é uma só. O reino de Deus não é dividido. Mas a igreja de Corinto passou por estas situações. Os irmãos queriam dividir, queriam fazer dissensões, separações, decepções.
Mas Paulo nos mostra porque Cristo nos enviou, e não para batizar, para evangelizar, não aos sábios da palavra, para a cruz de Cristo. Não foste vós, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é poder de Deus, é salvação, é libertação. A palavra da cruz é loucura. O homem natural não entende, não compreende. Mas a igreja do Senhor, aleluia, é uma igreja santa, é uma igreja unida, como possamos observar no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, quando a ministração da palavra de Deus nos trouxe para nós uma exaltação que diz: e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e na oração. Toda a alma havia temor, e muito se maravilhou em sinais de que fazia pelos apóstolos. Nós fomos chamados por Deus. Cada um tem seus talentos, seus dons. Cada um de nós somos como um violão. Possamos observarmos que o violão tem 6 cordas. Cada corda do violão tem uma nota. Eu não sei a nota, eu não conheço a nota, mas sabemos que cada violão tem a sua nota. Um é alta maior, outro é menor, outro é suave. Cada um, Deus, ele nos tem nos usado na sua obra. Cada um de nós fomos chamados por Deus. Não há diferença, não há divisões. Deus, ele trabalha na nossa maneira diferente. A igreja de Corinto passou por esta fase. E Deus nos trouxe para nós uma orientação espiritual. Que a nossa luta, que nós nos fomos chamados para ser divisor de igreja. Fomos chamados para fazermos a obra de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura, meu irmão, para aqueles que perecem. Mas para nós é salvação, é libertação. Quantas vidas aí fora na prostituição, quantas pessoas aí nas drogas, quantas pessoas muitas vezes passando por situações diversas, quantas pessoas nos hospitais, quantas famílias agora precisando das vossas orações. Mas estamos fazendo divisões. O que eu falo divisão não é a igreja B, nem a igreja C, mas a igreja onde nós congregamos, onde verdadeiramente fazemos parte dela. Cristo nos chamou uma igreja forte, uma igreja remida, lavada pelo seu sangue. Ele não chamou divisões, ele não colocou divisões. Quem colocou divisão foi o diabo. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu você. Deus nos escolheu para fazermos a sua obra, para fazermos o seu querer. Igreja do Senhor, desperte espiritualmente. Que possamos verdadeiramente voltarmos aos princípios bíblicos, a vontade de Deus, o querer de Deus. Vamos pedir a Deus para que Deus tire de nós o que não agrade. A inveja, o ódio, o rancor, o eu.
Vamos pedir para que Deus verdadeiramente nos tire tudo aquilo que não agrada, mas que o Espírito Santo de Deus possa atuar em nossas vidas, que possamos ter paz. É como o salmo que nós muitas vezes pregamos e falamos: ó, quão bom suave que os irmãos vivem em união. Já estamos nas últimas horas. Nós não vamos ficarmos aqui na terra, não. Vai chegar o momento que nós seremos tirados, arrancados de súbito. Mas a igreja precisa estar preparada. A igreja precisa estar unida. A igreja precisa estar com o mesmo propósito. Não chamando um de rebelde, outro desobediente. O que é desobediente, o que é rebelde? Existe bode dentro, machucando as ovelhas, oprimindo as ovelhas. As ovelhas têm dono. A igreja do Senhor tem dono. Corinto passou por esta fase, por este momento. Corinto passou por essas experiências. Se você ler o livro de Corinto, você vai ver. Se aqui não é o retrato de 2021, se não é retrato para este século, o que está acontecendo, quantos irmãos estão frios, quantos irmãos estão parados, estão escanteados, quantos irmãos estão aí. A oração não é para Deus salvar, a oração é para Deus dizer: Senhor, dá ânimo àqueles que estão desanimados. Senhor, levanta aqueles que estão caídos. Por causa de divisões, de dissensões. Mas a igreja tem dono. Deus se levantará. Aquilo que nós plantamos, vamos colher. Aquilo que nós semeamos, vamos colher. Seja bom, seja ruim. Tudo tem o seu tempo determinado. Não vai ficar para sempre. A igreja do Senhor tem dono. Nós não precisamos verdadeiramente estarmos nessas situações. A gente precisa se converter para Cristo. Precisamos voltarmos para Cristo. Voltarmos aos princípios da palavra de Deus. Para vermos milagres, para ver cego ver, para ver Deus operar, para ver Deus curar, para ver Deus batizar. Quanto hoje não tem mais notícia de crente ser batizado pelo Espírito Santo, por quê? Quanto não vemos mais curas, não é curas que a gente vemos cura de uma dor de cabeça, não, mas cura de pessoas que estão com câncer, que estão com AIDS. Por quê? Porque nós precisamos voltarmos à palavra de Deus, os princípios que nos ensina. A igreja de Corinto foi um exemplo disso. Tinha tudo, tem os dons espiritual. A gente temos os dons espiritual, mas não temos verdadeiramente a consciência. Aquilo que Cristo ensinou, o verdadeiro amor, não é falar de amor em púlpito, não é falar de amor simplesmente por palavras, mas cumprir com aquilo que a Bíblia nos ensina: amar, perdoar, ajudar, não descartar, não matar, não perseguir. Cristo não ensinou isso, não. Precisamos ver milagre de Deus acontecer. Precisamos ver a manifestação do operar de Deus. Deus não mudou. Deus tem muitas vezes distante de nós. Nós estamos se distanciando de Deus. E quantos ficam interrogando: cadê Deus? E ficamos com nossas lembranças dos nossos antepassados, nossos avós, nossos queridos irmãos, apenas com leituras bíblicas,
que nos traz para nós uma sua biografia, lembrando como foi a igreja do Senhor, que houve tantas manifestações do operar de Deus. Mas esta geração precisa voltar, precisa se quebrantar. O que estão aprendendo hoje, o que estão sendo ensinado hoje, os que estão sendo aprendido hoje, não é o que os irmãos de antigamente, não é aquilo que a Bíblia nos ensina. Qual é o legado para esta geração? Qual é o exemplo para esta geração? O que eles vão aprender? Nós precisamos voltarmos à comunhão de Cristo, à comunhão da igreja do Senhor, para ver Deus operar, para ver Deus curar novamente. Deus, Ele cura cego. Deus, Ele cura pessoas com câncer. Deus, Ele cura pessoas com doença que a ciência não consegue descobrir. Ele não mudou, mas Ele é o mesmo. Nós observamos que a Bíblia relata isso. Se Deus mudasse, seríamos consumidos pela sua ira, mas a vontade de Deus. Deus está esperando. Deus está esperando que a gente volte à verdadeira comunhão. Deus está esperando que nós voltamos aos princípios da palavra de Deus para Ele se manifestar. Já estamos nas últimas horas, é isto que o diabo quer. Enfraquecer a igreja, tirar a esperança de muitos. Quantos estão aí frio? Quantos estão aí desfalecendo? Não é porque pecaram, não. Não é porque erraram, não. É o amor que está enfriando. É a comunhão que está sendo enfraquecido. É a união que está sendo quebrada. É a aliança que está sendo quebrada com Cristo. Precisamos voltar ao novo pacto. Precisamos voltarmos à nova aliança. Temos os mesmos princípios, os mesmos pensamentos, as mesmas direções. Nós não fomos chamados para ser um atleta de primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, não. Fomos chamados para sermos embaixador deste mundo. Você é um representante de Cristo. Nós somos representantes de Cristo. O mundo está aí gemendo em pecado. E nós estamos preocupados com as nossas condições financeiras. Estamos preocupados com nossos bem-estar. Estamos preocupados amanhã o que é que eu vou ser. Deus quer te usar. Deus quer nos usar na sua palavra. Deus quer nos usar como instrumento. Aquilo que o mundo nunca viu, apenas só ouviram. Aquilo que está escrito na palavra de Deus, Deus não mudou, Ele é o mesmo. A gente precisa voltar o que Deus quer para a nossa vida. Nos quebrantar, nos verdadeiramente trazermos a comunhão. A igreja precisa se fortalecer. Quantas famílias estão aí contrito? Quantas famílias estão passando por situações difíceis? Não é família de membro, não é família de congregado só não, mas tem pessoas aí que estão passando por situação difícil. Tem pastores que estão passando situações difíceis. Precisamos pedir a Deus, quebranta vossos corações. Deus, quebranta os vossos corações para se convertermos a Ti. Porque Deus mandou Jonatas para Nínive. Porque Deus conhecia aqueles incrédulos, aquelas pessoas perversas, mas o seu coração se quebrantaram diante da palavra de Deus. E porque nós que conhecemos a palavra de Deus, nós não se quebrantamos. Nós não voltamos aos princípios que a palavra de Deus nos ensina. Porque precisamos estarmos nessas situações
como a igreja de Corinto passou com tantas divisões, com tantas dissensões. Já pensou se Cristo voltasse agora para buscar o seu povo? Já pensou se o Senhor voltasse hoje? Quantos subiria? Quantos teriam esta oportunidade? Quantos teriam este momento com Cristo? Não é a minha posição, não é o meu conhecimento, não é o meu dinheiro, não, que vai fazer subir, não. É como Deus apresentou Jó, homem sincero, um homem íntegro, que se desviava do mal. Não é que praticava mal, não é que perseguia, não. É homem íntegro, sincero, reto, que se desvia do mal. Mas o diabo está aí implementando na mente das pessoas, trazendo um murmurismo dentro da igreja do Senhor, trazendo divisões, trazendo tantas coisas, tanta novidade. Mas quando o apóstolo São Paulo descreve em Romanos, rogo os irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é um culto de hipocrisias por alguém. Eu vou para que alguém me veja, eu vou para que alguém... Não! Você está prestando culto para Deus. Você está servindo a Deus. Você está adorando a Deus. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Nós que precisamos de Deus. Se Deus quiser, Ele acaba com tudo. Não tem ninguém que vai dizer, Deus, não. Mas se Ele quiser neste momento, Ele acaba. Será que a tua consciência está morta? Será que a tua consciência morreu? Se queremos ver a manifestação de Deus, o poder de Deus, temos que voltar. Temos que voltar à verdadeira comunhão. Temos que voltar verdadeiramente os princípios da palavra de Deus. Cristo nos ensinou que nós seremos divididos. Aqui está o grupo B. A igreja não é política para ter partido B, partido C, partido A, não. A igreja é um só. É um membro só, é um corpo só. Se um membro sofre as consequências, todo o corpo vai sentir. Não vai se alegrar com a queda do irmão. Não vai se criticar a queda do irmão. Quantos critica? Quantos falam, caiu por quê? Caiu por quê? E começa a criticar, apontar, a dizer as suas fraquezas. Mas o livro de Mateus, capítulo 7, diz que possamos tirar a trava dos nossos olhos e olhar para nós mesmos e deixar de olhar a vida do teu irmão. Vamos orar, vamos pedir misericórdia a Deus da nossa alma. Vamos clamarmos a Deus, vamos suplicarmos ao Senhor, vamos pedir misericórdia a Deus, para que o Senhor estenda as suas mãos, possa ter misericórdia de nós, porque eu não sei o amanhã, você não sabe o amanhã da sua vida, você hoje está aí nessa posição, você está hoje aí na casa do Senhor, mas não sabe se amanhã está. Pecado não é se prostituir. Pecado não é fazer coisas errôneas, não. Pecado é esta ignorância, essa cegueira espiritual. É isso que está enfraquecendo o amor de muitos. É isso que está acabando com a igreja do Senhor. Mas Jesus escreve em sua palavra no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13 e diante.
quando se houve aquele encontro com os discípulos e aquela interrogação, mas já no final a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. A igreja do Senhor, ela é forte. Deus te chamou, irmão, Deus nos chamou para sermos diferentes. Não diferente em certas situações, não. Deus nos chamou para ser diferente, o exemplo de Cristo, que as pessoas possam ver Cristo em nós, não ver Cristo, aleluia, apenas em palavras, mas que possamos ser os exemplos, aonde chegarmos, aonde ir, aonde for. Alguém possa dizer, eu estou vendo Cristo na vida do irmão. Eu estou vendo Cristo na vida da irmã. Quantas pessoas não querem aceitar Jesus hoje? Por causa de quê? De situações que estão acontecendo. Isso quem está aproveitando é o diabo. É o diabo que está aproveitando, trazendo estas situações. Quantos não querem aceitar Cristo? Ah, se eu for ser crente como a irmã fulana, que ama a barraca. A palavra de Deus não é brinquedo, não. Isso aqui não é apenas uma história de carochinho, não. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Ela não falha, ela não perde a sua validade. Possamos observarmos, a igreja de Corinto passou por essas situações e nós estamos nessas situações também. O que adianta ter tanto dom espiritual? O que adianta muitas vezes termos tanto conhecimento? Apenas para dialogar um com o outro, apenas para querer tirar prosa um com o outro. Mas a palavra de Deus não é para trazer conhecimento um com o outro, não. Divisão de não. A palavra de Deus é para ser semeada, para ser pregada, para ser germinada na vida das pessoas que precisam de Cristo. Quantos estão morrendo neste momento sem Cristo? Quantos estão aí tombando, sendo assassinados, morrendo? Mas estou preocupado com a vida econômica, com o meu carro, o meu dinheiro, com o meu bem-estar, com a minha posição eclesiástica, com o que eu sou. Mas Jesus está voltando. Ele vai requerer de nós. Ele vai pedir de nós conta daquilo que fazemos para Ele, aquilo que nós fazemos neste mundo. Não pense que o que nós estamos fazendo está perdido, não. Está sendo anotado no caderno de Deus. Vai chegar o momento da prestação de conta. Vai chegar o momento de Deus pedir conta daquilo que fazemos para Ele, daquilo que deixamos de fazer verdadeiramente, o que é verdadeiro, o que é santo, o que é sincero. Não pense que Cristo vai deixar, não. Ele vai pedir conta, como tem pedido conta ao mundo. Você vê que o mundo passou, o mundo parou, a prestação de contas chegou. E aí Deus está pedindo conta ainda. Ele não parou. Ele vai pedir conta. E se prepara. Se prepara para a cobrança de Deus. Se prepara para a cobrança de Deus. Deus vai pedir conta de mim. Deus vai pedir conta de você. Nós temos que usar o evangelho apenas por aparência. A palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, meu irmão. A palavra da cruz é loucura que perecem, minha irmã. Mas para nós que temos essa oportunidade de servir a Cristo, quem é você? Quem somos nós para servir a Cristo? O que nós merecemos isso? O que foi que nós fazemos para Cristo? Lembre que não foi você que escolheu Cristo, mas Ele olhou por você, olhou você lá.
nos olhou lá, no lamaçal do pecado, condenado, pronto para morrer. Quantos estavam prontos para morrer, mas Deus foi lá. Deus mudou a história de muito, mas nós somos ingratos. Somos pessoas perversas, somos mal, precisamos se converter para Cristo, precisamos voltar aos princípios da palavra de Deus. Se queremos ver milagre do Senhor, se queremos ver verdadeiramente Deus operar de uma maneira tremenda em nossas vidas, se queremos ver nas portas das congregações, ver um paralítico andar, ver um cego ver pessoas que incuráveis, que a doença muitas vezes tem sucumbido a vida das pessoas, mas ver Deus operar. Ver os discípulos de Jesus que não precisavam nem ir lá na casa de fulano, mas apenas seu lenço curava, a sua sombra curava, porque havia temor, havia comunhão, havia manifestação de Deus. O que hoje a gente vê é ódio, intriga, inveja. Mas vai chegar o tempo da cobrança. Vai chegar o tempo de Deus agir na terra de uma maneira tal que muitos nunca ouviu. Deus não é brinquedo, nem um marionete para fazer como a gente quer. Senhor, quero aquilo. Senhor, faz aquilo. Mas a gente precisa estar onde Deus quer. Não é onde que nós queremos que Deus quer, não. É onde Deus quer que a gente ficamos em sua vontade, pela sua palavra. Deus não é apenas uma lâmpada que a gente vai esfregar e pedir 3 desejos, não. Deus é Senhor, Deus é Deus. Se Ele fizer, é Deus. Se não fizer, é Deus. Ele é Deus, Deus. Entenda isso, que Ele é Deus, Deus. Se você não entende, compreenda que Ele é Deus, Deus e Deus. Ele não é um marionete. Ele não é uma coisa para se brincar, de carrinho, de boneco. Não, Ele é Deus, Deus, Deus. Tudo tem paciência, tudo tem limite, tudo tem limite. Ele está voltando. Vai haver um concerto de Deus. Vai haver um rebuliço de Deus nesses últimos dias. Deus vai fazer surpresa, Deus vai fazer mudança. Deus vai operar de uma maneira tal que muitos vão ver o que Deus vai fazer. Porque com Deus não se brinca. A igreja precisa voltar aos princípios, aleluia, da sua palavra, da sua vontade. Precisamos voltar antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Precisamos voltar. Precisamos voltar. Porque quem está gostando disso é o diabo. O diabo que está batendo palma. Porque quantos ele mais levar, quantos mais ele levar para um precipício, não importa se eu sou crente ou não sou crente. Não tem diferença, mas eu tenho que agir com justiça, com o que a palavra de Deus nos ensina. O diabo não está preocupado com quem está fora, não. Quem está na cachaça, quem está nas drogas, quem está na prostituição, quem está na bebedice, quem está fazendo coisas errôneas, tirando a vida do outro. O diabo não está preocupado com esses, não. O diabo está preocupado com nós, que fazemos a obra de Deus, que estamos na casa do Senhor. Enquanto Ele colocar coisas para que nós embaraçamos, para que nós desvirtuamos nossos pensamentos, os nossos olhos para Cristo, Ele vai tentar, Ele vai lutar, Ele vai persuadir. Mas precisamos verdadeiramente, como diz a palavra de Deus, orai e vigiai, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Já é a última hora, o último momento, é o último teste, é o último momento do evento escatológico acontecer. Jesus vai voltar.
Ele não vai se importar. Ele vai se preocupar quem é fiel. Quem está lá. Jesus tem misericórdia. Jesus tem misericórdia. Jesus tem misericórdia. Jesus tem misericórdia. Jesus vai se preocupar com esse. Você que conhece a Bíblia, você que sabe a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você sabe disso. Quando o salmista Davi, no Salmo 15, faz uma interrogação a Deus: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem morará, Senhor, no teu santo monte? É os crentes? É aqueles que aceitaram a Ti? Não! Não é estes que vão, aleluia, ver o tabernáculo de Deus, não! Não é estes, não! Aqueles que andam com sinceridade e praticam a justiça e não fala a verdade no seu coração. São estes que vão entrar. Não são aqueles que são crentes. Eu tenho tantos anos de crente. Não são esses não. Mas que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha de compaixão da nossa alma. Guarde a palavra. Guarde a palavra de Deus no teu coração. Pratique o que é verdade, o que é sincero, o que é reto. Isso vai agradar a Deus. Isso traz a alegria do coração de Deus. Mas quando praticamos coisas, pecado não é só simplesmente pecar, se prostituir. Não. Pecado é também fazer coisas que não está adequada com o que a palavra de Deus nos fala. Você sabe disso. Eu não preciso dizer a você o que é pecado, não. O que é que eu diga? Pecado é vender seu irmão. Ajude seu irmão, ore por seu irmão. Pecado é fazer grupo também. Pecado não é só se prostituir, não. Isso desagrada o coração de Deus. Mas quando a igreja está unida, com o mesmo pensamento, o mesmo desejo, o mesmo propósito, isso alegra o coração de Deus e Deus se faz presente. Barulho não é a presença de Deus, não. Barulho não é a presença de Deus, não. A presença de Deus é diferente. A gente sente paz, a gente sente a graça de Deus. Barulho só vai servir como barulho. Hoje os hinos estão emocionando a fraqueza espiritual daquilo que os crentes estão passando. Quantos hinos que estão cantados por aí para enfraquecer o seu emocionismo. A gente não precisa de hino para enfraquecer os nossos emocionais, não. A gente precisa da palavra de Deus para fortalecermos. Aleluia! Precisamos da palavra de Deus para nos fortalecer na verdade, naquilo que é reto, naquilo que é justo. Não é dinheiro para emocionar, para fazer crente chorar, porque está passando por uma noite escura, porque está passando por um problema, mas a palavra de Deus, ela nos fortalece, ela traz confiança, ela traz esperança, ela traz verdadeiramente a presença de Deus. Jesus está voltando. O que é que você quer? Qual é o sinal que você quer? Para que a tua mente reviva, a sua consciência tenha vida. Volte. O primeiro amor,
a primeira caridade. Aquilo quando você era novo convertido, aquilo quando você foi chamado por Deus. Não pela a sua chamada específica, não. Pela sua chamada como crente. Para servir a Ele, para adorar Ele lá naquele último banquinho, quando você começou. Quando você vivenciou a presença de Deus, a manifestação de Deus. Quando você ouvia a voz de Deus. Quando você sentia a presença de Deus. Reaviva, Senhor, a tua igreja nesses últimos dias. Reaviva, Senhor, a tua igreja nesses últimos dias. Faz uma mudança. Faz uma mudança, Senhor, limpeza. Tira aquilo que não agrada. Tira aquilo que não convém. Mas traz a tua santidade no meio de vós. Traz a tua santidade, o teu temor em vossos corações. Trabalha, Jesus, em nossas vidas. Trabalha em nossas vidas, Senhor. Traz o temor. Traz a obediência à tua palavra, Senhor. Nos converte. Nos muda. Trabalha em nossas vidas, Deus. Trabalha em nossas vidas. Precisamos desses últimos dias, Senhor, para que possamos ouvir o soar da trombeta, que não sejamos incrédulos, que não sejamos uma pessoa inércia, mas que sejamos como aquelas virgens prudentes, santa, preparada, adornada, para aquele grande dia, Senhor, que possamos ouvir, aleluia, a tua voz, dizer, vinde bendito do meu Pai, passou por herança. Muda, Senhor. Muda a vida daqueles que precisam ser mudados, o seu psicológico, a sua mente, o seu raciocínio, Senhor. Tudo isso vai ficar para trás. Nada nós vamos levar, nada nós não teremos, só a tua presença. Aleluia. Converte, Senhor, converte a tua igreja, converte os teus filhos, converte as tuas filhas, converte o teu povo, Jesus. Trabalha nesses últimos dias, quebrantando. Trabalha, Espírito Santo. Aleluia, trabalha, Espírito Santo. Que não sejamos apenas uma pessoa de aparência, mas que sejamos sinceros, verdadeiros. Aviva, Senhor, a tua igreja nesses últimos dias. Como será essa geração nova? Essa geração, Senhor, que precisa entender, que precisa compreender que o temor é o princípio da sabedoria. Não é ter conhecimentos bíblicos, teológicos, filosóficos, não. Mas que possamos termos o princípio da sabedoria, que é o temor, que é a obediência à tua palavra. Jesus, trabalha nesta manhã, entra nos hospitais, entra ali naqueles leitos, entra ali naquelas UTI, veja quantos estão precisando de um socorro. Vamos orar, igreja, vamos interceder, vamos buscarmos ao Senhor, vamos deixarmos dessas indiferenças, vamos deixar dessas coisas, dessas picuinhas, vamos se ligarmos com Cristo, vamos voltarmos o princípio da palavra, para que um dia a gente possa sair daqui, irmão. Aqui é passageiro. Aqui vai findar, aqui vai ficar. Lá no céu eu não vou precisar mostrar minha carteirinha de... Não. Lá no céu não vai precisar de separação, não. Lá é uma igreja só, é um corpo só. Estaremos lá dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. É a Ele que merece honra, que merece glória. Não somos nós que somos merecedores de nada, não. Tu é pó, somos cinza. Vamos orar para que Deus entre nesta nação com salvação, com libertação. Quantos
estão aí, aleluia, muitas vezes envolvidas com droga. Quantas famílias estão agora neste momento, aleluia, sem saber o que fazer. Já lutaram de um lado, já lutaram de um outro, mas estão aí seus filhos, estão aí suas filhas, seus parentes. A gente vai se preocupar com o quê? Com posições, com destaque. Ah, porque eu canto melhor, porque eu prego melhor. Quantas famílias estão agora neste momento, em momento de crise? Quantas famílias estão aí em momento de crise, em momento, não é crise financeira, não é crise muitas vezes de alimento não, mas é crise. Quantos casal, quantas famílias, quantos filhos não obedecem mais os seus pais. Aleluia. A gente precisa orar pelas vossas famílias. A gente precisa orarmos para que Deus faça um milagre. Para que Deus possa mudar o nosso caráter, a nossa vida de moral. Vamos orar para que Deus abençoe os missionários que estão do outro lado. Os missionários que estão verdadeiramente pregoando a sua palavra em outros estados, em outros lugares. Vamos orarmos a Deus para que Deus levante uma nação forte, uma nação poderosa, uma nação que esteja cheia do seu Espírito Santo. Vamos orar para que Deus levante homens e mulheres de Deus, cheio da unção, aleluia, cheio da autoridade. Quantas vidas por aí, nas drogas, na prostituição. Vamos orarmos a Deus, para que Deus tenha misericórdia das mães que têm perdido seus filhos por causa da violência. Quantas famílias em lutos, quantas famílias passando por desabor, aleluia. Muitos têm visto seus filhos ser assassinados, muitos têm visto ser seu parente estendido no chão, crivado de bala. Vamos orarmos, igreja, vamos interceder, vamos se unir. Vamos estar com o nosso mesmo pensamento, o mesmo propósito, para Deus ter de misericórdia, não com divisão, não com dissensões, não com separações. Deus não está se agradando disso. Só queremos ouvir bênção. Ah, tem uma bênção para ti, tem uma vitória para ti, tem... Igreja do Senhor, é tempo de voltarmos os princípios da palavra de Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. E que Deus os abençoe.